Então, senhora, irmãos, eu resolvi pegar o Salmo 40, por quê? Porque o Salmo 40, ele, bom, na minha situação, que eu estou vivendo agora, eu acho que é uma situação que todos vão ou podem viver um dia, né? Que são esse negócio que eu tenho dor nas costas, esse negócio de pulmão e tudo. Então, são coisas que a gente passa, né? São aflições que a gente pode passar. No que estou passando agora, é que eu tenho que realmente esperar na bênção do Senhor, mas pode ser qualquer uma coisa, uma perna quebrada, um braço quebrado, entendeu? Aí, de repente, eu não consigo mais trabalhar, e da onde que vem o sustento? Tem que vir do Senhor, né? Não é verdade? A gente não pensa nisso, a gente pensa que a gente é sempre soberano, assim, mas a gente não sabe do amanhã. Esse Salmo 40, ele fala justamente sobre a esperança que a gente coloca no Senhor. O interessante dos Salmos é que todos os Salmos, apesar, a maioria foram escritos pelo Davi, mas apesar que se trata do Davi, sempre se trata, como a gente vê, como o Espírito Santo foi grande, né? Quando ele agiu nas pessoas que, entre outros, escreveram os Salmos são cantares, como a gente fala, não, cantares não são hinos, né? Também. A gente encontra, imagine que esses Salmos foram escritos centenas de anos antes da vinda de Cristo. Eles falam todos de Cristo, entendeu? Apesar de... É inacreditável como a gente... Claro que é acreditável, mas é fantástico, hein? É isso que eu queria relevar agora nesse Salmo 40, como uma vez é Davi que está pedindo as coisas, mas do outro lado a gente reconhece o sofrimento de Cristo também, né? Então vamos começar a ler. Salmo 40, então, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Vou começar aqui, é atual. Por exemplo, agora, né? Eu estou com um pouco fôlego, eu estou com dor nas costas, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Eu posso pegar isso para mim, como cada um que está lendo esse salmo, ele pode pegar para ele mesmo. Quem está falando isso? Davi, naquela época, né? Ele estava passando por muitas tribulações, né, também. Ele fala, eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Mas isso também é Cristo falando, não é? Quando ele fala meu Senhor, é do Pai, né? do Senhor. Quando ele clamava ao Senhor, também para o sustentar, o ajudar, né? Em todas as tribulações que ele passava. Agora, a gente volta na pessoa de Davi, né? Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha. A gente reconhece aqui o quê? A rocha é Jesus, exatamente. Ele me tirou, antes de eu conhecer Jesus, ele me tirou de um poço de lama. São as trevas, né? Exatamente. Agora, mas só que a gente ele escreveu isso centenas, séculos antes de Cristo, né? Então a gente reconhece completamente Cristo, a conversão, né? Quando ele vem pela graça, nos tira das trevas do mundo, né? Pôs meus pés sobre uma rocha, que é Jesus Cristo, quando a gente fala da rocha, e firmou meus passos. O que é firmar os passos? Me deu a salvação. Não é só de estar firme na rocha, mas essa rocha, ela nos dá a salvação, né? Não é de tudo bem, agora sou discípulo de Jesus, é pronto. Então faça as coisas certas, faça as boas obras. Não, tem toda a graça que nos dá a vida eterna, né? E firme meus passos, que é a salvação. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. O que é esse novo cântico? É um novo estilo de vida. Não é? Um novo cântico aqui, ele corresponde, quando a gente se converte, porque a gente conheceu Cristo, que a gente conheceu a rocha, a vida eterna.
Então a gente agora tem uma nova vida, um novo campo. São novas coisas que acontecem na nossa vida, né? É um hino de louvor a Deus. A gente está começando a louvar, a reconhecer a obediência à palavra do Senhor. Né? Muitos verão o que ele fez. Como que eles verão? Muitos. Através do nosso testemunho, que a gente estava falando antes. Não é? A evangelização, ela se faz muito através do nossa vida, do nosso próprio testemunho, sem falar. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, e não depende dos arrogantes. Então, o Senhor, ele sempre é fiel. Ele não muda, ele é imutável. Agora, que não depende dos arrogantes. Os arrogantes são o quê? São os homens. Quando a gente não conhece a Cristo, a gente conhece os arrogantes, os que se soberbos. Não, faz isso, assim que vai funcionar. Então, confia na palavra do homem, né? Então, aqui ele fala, como é feliz quem confia no Senhor, e que não depende do homem. Porque o homem sempre ele vai trair. Né? Um dia ele vai falhar. O Senhor não fala. Nem dos que se desvia para a mentira. Justamente isso, hein? Um dia ele vai nos decepcionar, hein, o homem. Senhor meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas. E teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Tem uma coisa nesse versículo que é interessante. Quando eu estava pesquisando em relação a esse versículo, porque ele é assim, a gente pensa, ó Senhor, tu nos fizeste muitas maravilhas. É verdade, a gente vê diariamente que a gente tem assim que Deus está na nossa vida. Mas aí depois ele fala, e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Mas é difícil às vezes encontrar os planos do Senhor, não? E lá ele fala, são tantos que é difícil contá-los. Mas às vezes eu falo mesmo, quais são os teus planos para mim? Como que eu reconheço os teus planos? E na verdade, esses planos são os pensamentos. Em outras traduções, quando eu pesquisei, talvez na tua, está escrito os teus pensamentos, não? E não planos. Não sei na tua Bíblia. Mas em algumas Bíblias está traduzido por pensamento. O que é? Então, os pensamentos do Senhor é o coração do Senhor. Então, a gente sabe, através do Espírito Santo, não, o Senhor nos guia em todos os pensamentos. Né? Então, simples, os planos do Senhor são os pensamentos, é obedecer a palavra. É pronto. Não é que ele tem plano para a gente, sempre, individualmente. Mas é simplesmente obedecer a palavra. Porque tem muita coisa que a gente fala, não está na Bíblia. Como que eu vou saber se eu agrado ao Senhor? Já que não está na Bíblia, né? Tem coisas que não consta, mas a gente sabe, através do Espírito Santo, através dos pensamentos do Senhor, como agradá-lo. Né? E por isso tem que conhecer esse livro, que é a Bíblia. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim, é verdade. Porque todos os pensamentos do Senhor são infinitos e maravilhosos. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifício. Agora que me fizeste ouvir, eu compreendo. Então, a gente vê em Hebreus, né? No Novo Testamento, porque lá, de novo, eu vou insistir no fato que lá era normal fazer sacrifício e oferta. Mas lá ele já está falando, não tem prazer nisso, apesar de ser normal, dentro da lei. Ele fala, não, mas você não tem prazer. Salmos 40, no versículo 6. Fala, não tem prazer em sacrifício. Agora que me fizeste ouvir, eu compreendo. Esse aqui fizeste ouvir o quê? São os pensamentos, a comunhão com Deus. Eu não tenho essa comunhão com Deus, agora eu entendo. E isso eu estava até conversando com a Miriam, o outro dia. Às vezes a gente lê, mas a gente não entende. Você tem que ter comunhão com Deus para entender. Senão a gente lê por ler. Né? Se eu leio assim agora que me fizeste ouvir, eu compreendo. Fizeste ouvir o quê? Então, mas é a comunhão com Deus. Eu tenho essa comunhão com Deus, eu sei o pensamento que eu acabei de ler. Quais são os teus pensamentos? São tantos que não se pode contá-los. E agora que você se fez ouvir, eu entendo, eu compreendo, mas eu preciso ter a comunhão, eu preciso ouvir, eu preciso entender.
Se não tenho, eu não entendo, não compreendo. Tu não exiges holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. Nós somos o sacrifício. Aqui estou. Tu não exiges nenhum sacrifício. É isso a gente já leu em Hebreu, né? Ele não se agrada de tudo isso. Mas o fantástico é que esse aqui é Davi que está escrevendo isso, hein? Tantos anos antes. Ele fala, não, mas aqui estou, eu sou o sacrifício, eu vou me dedicar a ti, eu quero entrar em comunhão contigo, eu quero te ouvir, eu quero te agradar. Eu sou o sacrifício espiritual, hein? Como a gente sabe que é isso que ele quer. Então eu disse, eu estou aqui, arrependido, pedindo perdão. É isso o nosso sacrifício. Conforme está escrito a meu respeito no livro, na palavra, o que é esse livro? Hoje é a palavra, naquela época era o Antigo Testamento, a Torá, hein? O Pentateuco e os profetas. Então, conforme está escrito a meu respeito no livro, e lá ele fala já a meu respeito, do Senhor, hein? Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus. De novo, a gente, é o Davi que está falando, ou a gente. A gente tem vontade a fazer o prazer do Senhor, pois a tua lei está em meu coração. Essa lei aqui é a palavra, é o Espírito Santo da gente hoje. O que está no nosso coração hoje? É o Espírito Santo que vive. Nós somos o templo do Senhor, não é? E a lei dele hoje é a palavra, né? É a Bíblia. Pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Olha como isso aqui é maravilhoso. Isso, naquela época, tinha todos esses fariseus, todos esse pessoal, os judeus que eram realmente, como que a gente fala? Religiosos, hein? Aqui ele fala, claro que ele fala como sendo Cristo, hein? Mas como sendo Davi também. Mas como sendo Cristo, a gente tem que imaginar aqui que é Cristo falando. Cristo ele veio para anunciar a justiça para quem? Para os judeus. Ele não teve medo de falar. Ele falou, tanto que ele foi até condenado e crucificado. Não é? E isso a gente tem que reportar para a gente. Tanto quanto o Davi, naquela época, enfrentou outros povos, né, que ele estava falando, não, meu Deus é tal, o eterno, eu não compactuo com vocês, é por isso que eu vou guerrear, por isso que eu vou, no nome de Deus, guerrear com você. Ele ganhava as batalhas, porque Deus estava com ele. Tanto quanto Jesus falou, fez a mesma coisa, guerreou, não recuou, hein, quando ele falava de Deus, os judeus não aceitaram, e tanto hoje a gente também está na mesma situação. A gente não pode compactuar com algumas coisas, apesar que as outras pessoas não concordam, que a gente perde amigos. Não estou falando que a gente tem que obrigatoriamente criar briga, essa coisa, porque também o Paulo fala que não adianta insistir, né? Então, mas a gente não pode mudar a nossa opinião e assinar embaixo coisas que a gente não compactua. Então, isso, de novo, a gente vê aqui as três pessoas, né? Quer dizer, a gente vê lá Cristo, Davi e a gente, falando da justiça de Deus. A gente não tem medo, vou reler. Anunciei a tua justiça, a tua palavra, hein, a toda a comunidade. Lá era, no caso, lá eram os judeus, no nosso caso, na nossa volta. Hein? Não tive medo de falar, como bem sabes o Senhor, porque hoje tem muita religiosidade, catolicismo, mormão, sei lá o quê. Está cheio de religiosos, hein, que fazem obras que não seguem o Espírito, mas vivem por obras. Não escondi em meu coração a tua justiça, a tua palavra. Falei da tua fidelidade e da tua salvação. Proclamei a toda a comunidade, quer dizer, os meus conhecidos, né? Naquela época que eram os judeus, o teu amor e a tua verdade. E como que a gente faz isso? Como que a gente não esconda a justiça de Deus? É praticando, hein? O que a gente estava falando também, o testemunho nosso de vida. Então, eu não escondo em meu coração a tua justiça. É a prática da nossa doutrina cristã. Hein? Senhor,
não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protegem. O que é maravilhoso, quando a gente fala, não retens de mim a tua compaixão. E quando a gente pede perdão, quando a gente se arrepende, a gente sabe que o Senhor não vai reter o nosso pecado, Ele vai nos perdoar. Né? É isso que Ele está falando, não retenha de mim a tua compaixão. Perdoa quando sou arrependido, que teu amor e a tua verdade sempre me protegem. Por quê? Porque Ele é fiel. Então a gente pode contar com Ele, com a fidelidade do Senhor que não muda. Ele realmente sempre vai nos proteger quando a gente de verdade é arrependido. Hein? Pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. E isso é verdade. Quantas tribulações a gente passa, como estava falando no início, agora, também com minhas costas, meus pulmões. É difícil quando você sempre foi muito ativo, de repente você está meio debilitado, tem que esperar para melhorar, tem que ter paciência, hein? Então, ou alguém que quebrou alguma coisa, de repente não pode mais trabalhar, é complicado, hein? Pois as dificuldades me cercam. São tantos que não podes contar. Meus pecados se acumulam, de tal modo que não consigo enxergar a saída. Realmente tem gente que fala, não, eu fui tão ruim na vida que Deus não vai me perdoar. Porque quando a gente se converte, a gente vive no mundo antes de se converter. E quando você começa a ler a palavra, você lê essa justiça de Deus que é tão o oposto, que tem muitas pessoas que falam, não, mas esse aqui, ele abomina o fiz, ele não vai poder me perdoar. Mas Deus perdoa quando a gente é puro, ele perdoa. Mas como ele fala aqui, o Davi, meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar a saída. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Por isso perdi todo o ano. Isso eu posso pensar quando ele se arrependeu de ter mandado Urias, né? Lá no front, para ser morto. Esse que é pensamento ruim, não? Que coisa mais ruim de querer matar. Manda, né, para poder se aproveitar da mulher que ele já tinha. Não, nem se aproveita. Tira a mulher dele. Isso aqui é terrível, né? Um pecado realmente terrível. Quando eu acho que é por isso que ele está falando dessas coisas também, porque ele deve ter feito coisas terríveis. Por favor, Senhor, livra-me. Isso lembra do Salmo 51, né, o Salmo de arrependimento que ele escreveu. Né? Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Agora, aqui, de novo, a gente reconhece Jesus Cristo, hein? Como todo mundo foi envergonhado, hein? Quando todo mundo procurava matar o Senhor, mataram ele, crucificaram ele, e foram todos envergonhados, porque ressuscitou. Não é? Não como a gente, principalmente esses saduceus, os fariseus, que são religiosos, é ali que a gente vê que a religiosidade ela é terrível, porque ela condena, exatamente. E ela faz fazer coisas que depois você fica com vergonha. Vamos supor, alguém hoje que é tão religioso que não coma algumas coisas. Mas não por não gostar, mas pela religião. Uma coisa, quando você fala, não, eu não vou comer carne porque, sei lá, a carne não faz bem, não é por religiosidade, né? É por uma coisa pessoal. Agora, quando você começa a obedecer a leis de certas doutrinas, isso que é terrível. Porque isso aqui não é opção própria. Por exemplo, a gente falava de jejum, né? Por dieta. Tudo bem. Qual o problema? Não tem problema de fazer uma dieta, né? Eu estou com um barrigão, eu tenho que fazer uma dieta, ou sei lá, a carne não me faz uma boa digestão, então vou só comer legumes. Então, é uma opção minha, não é? Porque o Senhor não gosta, por religião. Isso é bem diferente, né? Então, a religiosidade, ela é sempre muito ruim, porque ela sai da doutrina cristã. Porque Cristo, junto a Cristo, a gente vive a graça. Então, a gente pode fazer tudo, a gente vive a liberdade com Cristo. Tudo nos é permitido, mas tudo não é aproveitoso, é verdade. Mas, mesmo assim, tudo nos é permitido, se a gente faz isso com a intenção pura. Não tem problema.
logicamente que não tem que ser alguma coisa que conta o coração do Senhor. Você não pode roubar porque a gente está certo, acho que está certo. Porque isso não é permitido mesmo, não. Certo? Mas o resto, não existe religiosidade. Ah, 14, né? Sejam envergonhados e humilhados os que procuram a me matar. Isso. Voltam atrás em desonra os que se alegram a minha desgraça. E isso realmente era em relação a Jesus. Todo mundo queria ver Jesus sofrendo e morrendo. Então ele se alegrava com a desgraça. Ele estava batendo nele, flagelando ele. Isso lhes fazia bem, né? Recuam horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: agora o pegamos, quando eles se crucificaram, né? Porque o Davi não chegou a ser pego assim, né? Dessa forma. Alegram-se, exultam, porém, todos os que te buscam, todos arrependidos, né? Podem se alegrar, todos que buscaram o Senhor, todos que amam a tua salvação, a vida eterna. Digam sempre: grande é o Senhor. Oh, glória a Deus. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Que o Senhor, através do Espírito Santo, né, o Senhor sempre me dirige, me mantém nos pensamentos dele. O Espírito Santo é o conselheiro, é o consolador, mas especialmente o conselheiro, né? Ele que nos conselha, que nos mantém nos pensamentos do Senhor. Tu és meu auxílio e minha salvação, oh meu Deus. Não te demores. Realmente, a gente só com o Senhor, em toda a situação, ele não demora. Eu queria, com essa última frase, tu és meu auxílio, a gente se lembra disso. O Senhor é somente o Senhor, é nosso auxílio. Claro que ele abençoa os médicos, ele abençoa os remédios, ele abençoa todo mundo em nossa volta, né, que nos ajuda em todas as situações, sejam advogados ou tudo qualquer coisa. Agora, o que não falha é o Senhor, é aonde a gente vai, é o Senhor. Então a gente não vai nem um juiz que vai julgar a nossa causa, nem em lugar nenhum. A gente vai ter que largar tudo e a gente vai no Senhor. Então não adianta a gente pôr nossa confiança total em seres humanos. A nossa confiança ela tem que estar no Senhor, porque pode acontecer o que for. A gente confiança e nosso temor também, né? Sim, exatamente. A gente tem que temer muito mais o Senhor que um fracasso humano. Porque se a gente, vamos supor, se a gente morre de qualquer coisa antes de ganhar a causa, né? A gente espera com uma causa que vai ser ganha, ou com um emprego, com qualquer coisa. Mas se de repente a gente não chega lá, a gente não vai nesse emprego, a gente vai no Senhor. Ou no outro lugar. Então, a nossa fidelidade ela tem que ser voltada para o Senhor, em primeiro lugar. A gente tem que reconsiderar sempre as vantagens, entre aspas, que alguma coisa nos proporciona. Será que vale a pena fazer isso? Isso não vai me afastar do Senhor? Porque um dia eu vou ter que dar conta. Não tem condição. Né? Vou ter que dar conta do Senhor. Então, essa última. Tu és meu auxílio em todas as situações. E a minha salvação. Oh, meu Deus, não te demores. E quando ele fala não te demores, a gente pode pegar isso em vários sentidos. Hein? Bom, você pode não demorar, Senhor, a me dar uma solução, a abençoar essa pessoa que eu vou ser abençoado através dela, ou desse emprego. Mas pode ser também o alívio da nossa vida eterna. Hein? Porque quando a gente fala não demore, a gente não sabe quando que a gente vai para lá. Né? Então, às vezes, quando a gente pensa assim, mais rápido, melhor. Claro que a gente estava falando disso ontem, amor. Eu estava vendo de um carro lá de moto, aí tinha um carro capotado na BR. Sim. Falei, tá vendo? Saiu, não sabe se vai voltar. Pois é, então, exatamente isso que eu estou falando. Então não adianta a gente pôr toda a nossa esperança, vou lá voltar, e de repente não volta. E quando chega lá. Então, isso, quando a gente está escrito aqui, não te demore, será que a gente está pronto a falar não te demore? Né? Isso que é. Se fosse hoje ou amanhã, a gente vai embora desse mundo, a gente está pronto agora e falar não te demore?
Não adianta, não é mais 20, 30, 40, 50 anos que vão mudar alguma coisa. Porque senão te demora, se é 50 anos, é nada em relação à vida eterna. É um segundo. Entendeu? Então, será que a gente está realmente pronto? É isso que a gente pode se pensar, talvez se recolocar em dia com o Senhor se precisar. Porque realmente é isso. O Senhor é meu auxílio, minha salvação. Ele é meu Deus. Eu estou feliz de encontrar logo, logo. Vamos passar então a ceia, hein? Hoje tem a ceia. Isso é muito bom. A gente vai poder agradecer o Senhor por tudo que Ele passou, que a gente viu agora aqui, através da ceia, se lembrar desse sacrifício, tudo que Ele passou, né? As pessoas que queriam envergonhá-lo. Vamos pegar um pouco aqui. Obrigado. Muito obrigado. Meu irmão. Vou pegar em Coríntios 11. Já que a gente está falando, eu não estou desejando para ninguém ir embora agora. A gente tem muita coisa a fazer ainda nesse mundo. Mas, não, porque a gente tem que honrar. Tem uma coisa, a minha irmã me fala do Salmo 23. Eu li o Salmo 23 ontem. Ele fala no Salmo 23, como que ele fala? Não é no Salmo 23, é no Sermão no Monte, no capítulo 7, quando ele fala que a gente não tem que se preocupar. Será que é isso que eu publiquei hoje de manhã? Não me lembro. A gente não tem que se preocupar com roupa, com comida, com esse tipo de coisa, hein? Eu estava lendo sexta-feira ali, no Sermão no Monte. Então, é muito bom. O Sermão no Monte, ele dá todas as verdades do discípulo real. Porque lá você vê que não tem promessa de carro, não tem promessa de nada, né? Realmente ele fala até que o que a gente tem que ter é só, ele promete só roupas e comida, na verdade, né? Então, vestir. Aí ele estava falando, mas será que a gente tem que esperar ter roupa, ter coisa assim? O corpo não é muito mais importante que a roupa, né? Ou que a comida? Então é lógico que ele vai cuidar da gente. Porque ele fala, quem é o pai que vai, quando o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Não é? Então, é isso. A coisa maravilhosa é saber que o Senhor cuida da gente. Eu confio, meu irmão. Deus é tão maravilhoso. Nossa, a gente... Ele não... A gente vai orando, pedindo para Deus capacitar, sempre não falta o serviço, o alimento. Eu não estou querendo ser milionário, eu quero cuidar bem da minha esposa, do meu filho, sabe? E isso é muito maravilhoso. Igual eu estou falando para você, a minha confiança que eu tenho, igual nós estávamos falando, se eu fosse embora hoje, eu ia realizar. Eu confio no Senhor, não vou ficar na não, mas quem vai cuidar da minha esposa, dos meus filhos? Poxa, eu quero cuidar deles, mas eu sei que Deus vai nessas questões dele cuidar da gente, nos alimentar, sabe? Isso aí eu durmo tranquilo todo dia. Se vai mesmo, se a gente realmente está nessa fé. Agora, ele não vai se a gente pensa que o Senhor está nos devendo isso. Não, entendeu? Nós temos que se esforçar também, né? Não, porque a falácia é essa hoje. Não, o Senhor cuida de ti, mas de qualquer forma. Isso não é verdade. A gente tem que... Ele vai falar, não te conhece. Quando ele vai precisar mesmo, opa, mas eu estava lá nessas reuniões e tudo. Não, eu não estava nessa reunião, não. Eu não te conheço, não. Entendeu? É isso que vai acontecer com muitos, né? Que pensam que não estão conhecendo a palavra, na verdade, né? Então, eu queria, antes da série, reler umas coisas que a gente precisa se examinar, né? Como Davi fez no Salmo 40, ele falava, meus pecados são tantos, é tudo. Aí, antes de ler a ceia, eu quero ler a partir do versículo de Coríntios, 1 Coríntios 11, né? A partir do 28, hein? Não, do 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O corpo não é só o corpo de sacrifício, é o corpo da igreja, né? Porque hoje o corpo do Senhor é a igreja. Então, a gente peca até contra o irmão, na verdade. Porque a gente está
quando a gente lembra do sacrifício do Senhor, a gente lembra de todo o corpo. Ele se sacrificou, não só por mim, mas pela igreja, hein? Por todo mundo. Por mim, mas por você, por você, por você, por todo mundo. Hein? Então, ele deu o seu sangue. Então, a gente pega. Se eu estou bebendo indignamente, hoje, eu estou bebendo indignamente para meu irmão. Porque eu estou achando que, então, meu irmão, ele pode estar comigo, eu posso ser sujo, ele está limpo, aqui não posso. Eu tenho que honrar o meu irmão, porque está escrito na palavra que através do amor fraternal eu demonstro o amor que eu tenho por Cristo. Porque é lógico que eu não posso demonstrar o amor por Cristo, ele já na prática, se eu não demonstro o meu irmão, ou minha irmã. Então, a gente pega tanto quando a gente pega contra o corpo do Senhor, a gente hoje pega também contra todo mundo. Né? Eu não posso ser hipócrita é ser falso com meus irmãos, né? Como um corpo, porque é um corpo só. Não tem como, senão tem que podar e jogar para o fogo, como ele está falando na vinha. O que não presta vai ser podado e jogado fora, porque não pode ficar no corpo. Então, que a gente entenda bem como está escrito aqui. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor, mas que hoje também é a igreja. Portanto, examinem-se antes de comer e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, a gente sabe que o corpo de Cristo é a igreja, hein? Então, o corpo de Cristo come e bebe julgamento contra si mesmo, e não contra o corpo. O corpo tem nada a ver com isso, mas eu tenho um julgamento, porque eu sou hipócrita. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Então, a gente pode até ficar doente, como eu estou hoje, mas certamente eu espero que não seja por causa de pecado. Mas é verdade que em muitas circunstâncias as pessoas não recebem as bênçãos do Senhor porque estão realmente tem alguma coisa errada, hein? Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. É muito fácil. Hoje tem muitos que falam, não, o Senhor é cheio de graça. Ele não vai te julgar assim. Mas não é verdade, está escrito aqui. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes. E alguns até já morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, então não pode falar que o Senhor não julga. Está escrito aqui. Né? Então, é real. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reuniram para comer, esperem uns pelos outros. Quando estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunir. Eu lhe darei instrução a respeito de outros assuntos quando chegar aí. Isso é bom a gente saber, é por isso que a gente sempre faz no dia da ceia um lanche, e não um grande almoço. Né? Por quê? Porque ele fala, come em casa. Seja humilde, antes de reunir. Come e bebe em casa, não vem. Porque naquela época tinha muita gente que se embriagava. Por isso que ele fala que tem julgamentos, e uns que já pereceram. Lógico, é óbvio que a gente tem um corpo corruptível, é normal que a gente adoece, né? Especialmente quando a gente fica velho. Agora, o que não é normal é adoecer quando a gente tem 25 anos ou 20 anos. É morrer com 20 anos. Isso não é normal. Isso que eu estou falando. Quando ele fala no Sermão do Monte, que o corpo é mais importante, que a gente tem que cuidar do corpo, é porque ele quer que a gente viva. E não porque ele quer. Ninguém quer. Você não quer que a gente morra com 20 anos, 30, 40, 50 anos. Mas que a gente morra com 70 ou 80 anos. A partir de 70 ou 80 anos. É assim que está escrito na palavra. Uns viveram 70, outros até 80. Então, por isso que ninguém fica muito mais velho que isso. A maioria realmente morre entre 70 e 100 anos, vamos dizer, 90 anos. Não é? A maioria das pessoas. É difícil encontrar alguém que tem 95 anos. Não conta, mas é difícil. Realmente as pessoas morrem entre 70 e 90 anos. Então, é isso. A gente tem que tomar muito cuidado e não tomar indignamente, senão a gente vai até abreviar a nossa vida aqui na Terra. Né? Às vezes não vai dar tempo da gente realmente pedir perdão. Então vamos lembrar agora do sacrifício do Senhor. Né?
quando ele pediu para a gente tomar a ceia, cada vez que a gente toma, se lembra dele. Lá no versículo 24, não, 23. Pois eu lhe transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, hein? Paulo falando. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que entrego para vocês. Façam isso em memória de mim. É por isso que a gente agora vai se lembrar, a gente vai participar, vai comer desse pão, lembrando como se fosse a carne dele, o corpo dele, que foi sacrificado. A gente vai agora lembrar dessa graça que ele fez, desse sacrifício que Jesus fez no nosso lugar. Senhor, eu te agradeço pelo teu sacrifício, pela tua carne que sofreu, que foi mutilada, Senhor, nessa cruz, quando você foi pregado na cruz. Senhor, você foi pregado no nosso lugar, no meu lugar, Senhor. Eu não tenho mais como acrescentar nada. O teu sacrifício, Jesus, foi perfeito, foi pleno e completo. E, portanto, eu te agradeço por me lembrar desse sacrifício através desse pão. A gente vai se lembrar agora, tomando, comendo desse pão, desse sacrifício, dessa graça plena que o Senhor fez no nosso lugar. Pode comer. Obrigado, Senhor. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que eu beber. Então, Senhor, a gente que agora se lembra desse sangue derramado, quando o soldado que transperçou com a lança, que sangue jorrou de fora do teu flanco e nos purificou. Esse aqui é um sinal de nos lavou, Senhor, com esse sangue que nunca pecou, Senhor, com esse sangue que veio para selar essa nova aliança. Essa antiga aliança agora foi substituída por esse sangue, como o sacrifício dos animais que era utilizado antigamente, Senhor. Foi o teu sangue, desse teu corpo puro que nos agora purificou e nos deu essa graça de poder participar do teu reino, a todos aqueles que se arrependem e que te confessam como Senhor, como único Senhor e como único Salvador. Senhor, a gente quer se lembrar agora desse teu sacrifício, dessa nova aliança, dessa graça que o Senhor fez quando esse sangue foi derramado. Tomando esse cálice de vinho, em nome de Jesus, pode tomar. Oh, glória a ti, Senhor. Muito obrigado.